Você vai fazer a prova de matemática do Enem? Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou resolver 3 questões sobre escalas numéricas. Esse é um tema da matemática básica que foi cobrado em todas as provas anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio e com certeza também será cobrado na próxima prova. E eu quero ajudar você a conquistar pontos importantes para a sua tão sonhada aprovação. Meu nome é Micael. Esse é o canal Você Sem Dúvida, e nessas 3 questões eu vou te passar dicas importantes para você criar repertório e se sentir muito mais seguro na hora de resolver questões sobre escalas numéricas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva agora, ative o sininho de notificações para ser avisado de todo o conteúdo que eu vou postar aqui para o Enem. Tem muita coisa nova vindo aí e já tem muito conteúdo postado aqui no canal. Eu vou até deixar umas sugestões para você aqui na descrição do vídeo. Maratona esses vídeos, eu tenho certeza que você vai estar muito bem na prova de matemática do Enem. Agora, sem mais conversa, eu já vou sair da tela e trazer o comentário aqui para você da primeira questão. Vamos lá? Uma pessoa decidiu realizar uma viagem de Boa Vista, em Roraima, a Porto Velho, em Rondônia. A primeira parte da viagem foi feita de Boa Vista a Manaus, cidades cuja distância em linha reta no mapa utilizado era de 3,3 centímetros. Após passar uma semana em Manaus, essa pessoa seguiu viagem a Porto Velho. No mapa utilizado, a distância em linha reta entre as cidades de partida e de destino da segunda parte da viagem era de 3,8 centímetros. Sabe-se que a escala do mapa utilizado nas duas partes da viagem era de 1 para 20 milhões. Nessas condições, a distância percorrida em linha reta na viagem completa foi em quilômetros de... Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Antes de resolver essa questão, eu quero fazer um lembrete aqui de como você lê a escala e de como você interpreta de maneira simples e de modo objetivo para ajudar você a resolver as questões. Vamos lá? Então, anota isso que eu vou compartilhar na sua tela aí no seu material, que isso vai ser muito importante. Deixa eu sair aqui da tela, trazer você aqui para esse slide aqui, onde eu vou fazer essas anotações. A primeira coisa que eu quero destacar é como que a gente faz para determinar uma escala. A escala, ela é a razão entre o comprimento de um determinado objeto, por exemplo, em uma representação qualquer, pode ser uma maquete, pode ser um mapa, mas eu vou pegar a medida na representação e vou pegar a medida equivalente na realidade. Então, quando eu calculo essa razão, eu tenho a relação entre a representação e a realidade, e a gente chama isso de escalas numéricas. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que um determinado objeto foi representado, por exemplo, numa maquete, ou numa miniatura, seja lá como você pensar aí, numa escala que foi de 1 para 50. O que significa essa informação? Anota aí no seu material. Quando a gente diz que uma representação foi feita na escala de 1 para 50, a gente está dizendo o seguinte, que as medidas reais foram reduzidas 50 vezes. Mas, Micael, o que é que isso significa do ponto de vista de cálculo numérico? Vamos lá, ó. Se eu estou dizendo que as medidas reais foram reduzidas 50 vezes, se você quiser determinar a medida real partindo da medida na representação, na maquete, na miniatura ou numa representação qualquer, você vai pegar essa medida na representação e vai multiplicar por 50. Você vai ter 50 vezes a medida da representação, encontrando assim a medida na realidade. Agora, de caso contrário, você pode determinar a medida lá na representação. Como? Você pega a medida real e divide por 50. Isso é uma forma objetiva de usar a escala para resolver a questão com muita objetividade. E é isso que vai acontecer aqui nessa questão. Porque a questão diz o seguinte, que a pessoa fez uma viagem e essa viagem foi dividida em 2 partes. A primeira parte, quando olhado no mapa em linha reta, a distância da viagem foi de 3,3 centímetros. A segunda parte da viagem em linha reta no mapa, considerando o ponto de partida e o ponto de destino, era de 3,8 centímetros.
Então a viagem toda lá no mapa seria representado por um segmento em linha reta na distância de 3,3 mais 3,8, ou seja, 7,1 centímetros. E a escala com que o mapa foi desenhado foi de 1 para 20 milhões, ou seja, as medidas reais foram reduzidas 20 milhões de vezes para que o mapa fosse representado. Beleza? Então, como é que a gente faz para descobrir a medida real? Vamos lá? Deixa eu fazer isso aqui para você de maneira bem objetiva. Eu posso dizer aqui que no mapa a distância entre as cidades foi de 3,3 centímetros mais 3,8. Isso dá um total de 7,1 centímetros. Gente, isso daqui é a medida no mapa, na representação. E o mapa, ele está na escala de 1 para 20 milhões. Isso significa dizer que se eu quiser descobrir a distância real, eu vou pegar a medida na representação e vou multiplicar por 20 milhões. Exatamente isso. Eu vou pegar 20 milhões e vou multiplicar por 7,1 centímetros. E aí eu vou descobrir a medida real. Só que eu quero essa medida real em quilômetros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida daqui e vou transformar de centímetros para quilômetro. Eu vou aproveitar aqui para fazer um outro lembrete e já dizer para você. Isso que eu vou fazer aqui agora, você tem que, na hora da questão, ser muito ágil. Você não pode chegar lá querendo descobrir qual é a relação. Você já tem que saber isso. Olha só, quando você vai transformar uma medida de comprimento, por exemplo, de quilômetro para metro, você vai multiplicar a medida por 1.000. Ou seja, você vai pegar a medida em quilômetros, multiplica por 1.000 e acha a medida em metros. Se você quiser transformar de metros para quilômetros, então ao invés de multiplicar, você vai dividir por 1.000. E quando você quer transformar, por exemplo, de metro para centímetro, aí você vai fazer o seguinte, de metro para centímetro, você multiplica por 100. E de centímetros para metro, você não vai multiplicar, você agora vai dividir por 100. É importante que você saiba isso aqui de maneira assim, imediata. No caso aqui, eu quero transformar de centímetro para quilômetro. Então, eu vou dividir por 100.000. Por 100.000. Fica atento a isso aí. Então, quando eu pego aqui a distância real, que está em centímetros, e divido por 100.000, eu passo a ter a medida agora em quilômetros. Eu vou aproveitar aqui, ó, já para trocar a unidade de medida e colocar aqui o quilômetro. Agora é só simplificar. Se liga aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Vou simplificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. E aí, para descobrir a distância real, eu vou multiplicar 200 por 7,1. Se liga, 200 multiplicado por 7 já daria 1.400. E como é um valor maior do que 7, vai dar um pouquinho maior que 400. Olhando para as alternativas aqui, não precisa nem multiplicar, você vai ter que a resposta só pode ser 1.420 quilômetros. Com isso eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa A. Gente, essa é uma questão muito simples, mas é importante demais que você, primeiro, saiba interpretar a informação da escala para poder usar dessa forma que eu propus aqui, porque é a maneira mais objetiva de fato, e que você também esteja atento na mudança da unidade de medida. E fazer desse jeito que eu fiz aqui, sem dúvida nenhuma, é a forma que vai fazer você conseguir resolver a questão no menor tempo possível. Então, preste atenção, se tiver necessidade, volta ao vídeo para que você tire todas as suas dúvidas, porque essa dica vai ser importante para outras questões. Tudo certinho? Vamos continuar a nossa aula, vamos para a segunda questão. Já vou saindo aqui da tela, levando você aqui para o próximo slide. E a segunda questão diz o seguinte. Um colecionador de ônibus em miniatura comprou pela internet a miniatura de um ônibus cujas medidas reais são 2,4 metros de largura, 12 metros de comprimento e 2,6 metros de altura. Sabe-se que a escala utilizada para a fabricação dessa miniatura foi de 1 para 40,
o que significa dizer que as medidas reais do ônibus, né, quando eu falo das medidas de comprimento, elas foram reduzidas 40 vezes para a construção da miniatura. E que esse colecionador deseja construir uma base retangular semelhante a uma vaga de estacionamento para colocá-la. A base será construída de modo que a miniatura diste 1,5 centímetros das linhas laterais e 7,5 centímetros das linhas de frente e de fundo da base quando estiver centralizada sobre ela e com a frente paralela à linha de frente da base. Nessas condições, qual será a área em centímetros quadrados dessa base retangular? Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário da questão, entendendo primeiro a geometria dessa base retangular. Porque veja só, o cara comprou a miniatura de um ônibus. A miniatura foi feita na escala de 1 para 40, ou seja, todas as medidas de comprimento do ônibus, na realidade, foram reduzidas 40 vezes para que a miniatura fosse feita. Beleza, aí o cara vai pegar essa miniatura e vai colocar como se fosse numa vaga de estacionamento. Só que você sabe que numa vaga de estacionamento tem que ter digamos assim, uma folga para que o carro não fique um coladinho no outro. Então existe ali, digamos assim, uma margem de segurança para que você possa estacionar. No caso aqui, quando a miniatura estiver centralizado, nas laterais de cada lado tem que ter 1,5 centímetros. O que significa dizer que quando a gente comparar a largura da base retangular, ela vai ter 3 centímetros a mais que a largura da miniatura do ônibus. É basicamente isso, porque é 1,5 centímetros de cada lado. Outra coisa, quando essa miniatura estiver centralizada nessa base retangular, tem que ter uma folga na frente de 7,5 centímetros e uma folga atrás também de 7,5 centímetros. Ou seja, essa base retangular vai ter ao todo 15 centímetros a mais que o comprimento da miniatura do ônibus. Quando eu descobrir essas dimensões, vai dar para eu calcular a área dessa base retangular. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar a escala e as medidas reais do ônibus. E aí eu vou desconsiderar somente a altura, né, porque não vai importar a altura do ônibus. E eu vou, com as medidas reais, descobrir as medidas da miniatura e vou acrescentar as folgas. Ficou claro isso? Então deixa eu sair aqui da tela e fazer isso para você. Deixa eu colocar aqui o seguinte, ó. Na miniatura, a gente vai ter o seguinte. O comprimento na miniatura vai ser o comprimento real dividido por 40. Afinal de contas, as medidas reais foram reduzidas 40 vezes. Eu tenho aqui que o comprimento é de 12 metros. Eu vou transformar isso para centímetro, multiplicando por 100. 12 metros multiplicando por 100, isso aqui vai dar 1.200 centímetros, que eu vou dividir por 40. Isso vai dar, então, 30 centímetros. Isso aqui é o comprimento da miniatura do ônibus. Agora eu vou pegar a largura dessa miniatura. Ó, quando eu olho a medida real, é de 2,4 metros de largura. Eu vou multiplicar por 100 para transformar para centímetro. E aí eu vou ter aqui, na verdade, 240 centímetros de largura na medida real do ônibus. E aí eu vou dividir por 40, encontrando a largura da miniatura. Isso vai dar 6 centímetros. É importante que você perceba que essas medidas são as medidas do ônibus, da miniatura. O que é que eu quero calcular? É a área da base retangular. Então vamos descobrir aqui qual é o comprimento da base retangular. Se liga, o comprimento da base retangular tem que ter uma folga de 7,5 centímetros na frente e no fundo, que vai totalizar 15 centímetros. Então, o comprimento dessa base retangular vai ser os 30 centímetros de comprimento da miniatura, mais os 15 centímetros de folga. Isso vai totalizar quanto? 45. Deixa eu colocar aqui a unidade de medida, centímetros. Agora eu vou calcular aqui a largura dessa base retangular. Se liga que, no caso da base retangular, a gente vai ter uma folga de 1,5 centímetros nas laterais. 1,5 centímetro de um lado, 1,5 centímetro do outro, um total de 3 centímetros. Então, eu vou pegar 6 mais 3, 9 centímetros. E aqui eu tenho o comprimento e a largura da base retangular. Logo, eu posso determinar a área multiplicando 45 centímetros com 9. Isso vai dar
405 centímetros quadrados. E com isso eu concluo a questão. O gabarito você vai encontrar na alternativa E. Gente, ó, mais uma vez, eu usei a informação da escala de modo muito objetivo para descobrir aqui a medida de comprimento e largura da miniatura do ônibus. Essa lógica de acrescentar na lateral direita e esquerda 1,5 cm, na frente 7,5 cm e no fundo mais 7,5 cm, isso já foi cobrado algumas vezes na prova do Enem. Então, fica atento, isso é uma lógica que já apareceu mais de uma vez, nada impede que apareça novamente aí na próxima prova. Tudo joinha? Já merece o seu like nesse momento? Então senta o dedo no like. Se essa aula estiver ajudando você, aproveita. Antes mesmo de terminar, compartilha com um amigo seu que está na mesma luta que você. Você vai ajudar o seu amigo, vai ajudar o professor Micael e todos nós caminharemos juntos até a sua aprovação. Agora, sem mais conversa, eu vou sair da tela, trazer a última questão e vou concluir a nossa aula. Espero que essa aula esteja sendo muito produtiva. Na verdade, eu tenho certeza de que ela está sendo produtiva e que vai fazer você conquistar pontos muito importantes. A terceira questão diz o seguinte: em uma feira de ciências, um grupo de alunos apresentou o funcionamento de uma cisterna por meio de uma maquete que demonstrava como a água da chuva, coletada pelas calhas, é levada ao filtro, que remove os resíduos sólidos e é armazenada no reservatório que compõe a cisterna. A cisterna construída pelos alunos da maquete possuía formato cilíndrico de 10 centímetros de diâmetro por 12,8 centímetros de altura e buscava representar, em escala, uma cisterna comunitária de mesmo formato com capacidade de 960 mil litros. Use 3 como aproximação para π. Dessa forma, a escala utilizada para a construção da cisterna na maquete foi... Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário da questão. É muito importante que você perceba o seguinte: em geral, quando você vai calcular ou determinar, digamos assim, uma escala numérica, você procura a medida de comprimento ou uma medida de comprimento lá na representação, na maquete, na miniatura, no mapa, para comparar com a medida na realidade. De preferência, que sejam medidas de comprimento. Porque aí você, quando comparar, você já encontra a escala de maneira muito objetiva e direta. Porém, se você não tiver medidas de comprimento, você pode ainda assim calcular a escala, usando, por exemplo, medidas de volume. Por exemplo, se você imaginar que em uma maquete eu posso ter a representação, por exemplo, de uma piscina. E naquela representação eu coloco, vamos imaginar lá, sei lá, 24 ml de água. E na realidade, a piscina tem 30 mil litros. Eu consigo fazer uma comparação entre a capacidade da piscina na maquete, na representação, e a realidade, encontrando a escala. Só que, nesse caso, a gente tem uma coisinha a mais, que é o que eu quero relembrar antes de fazer essa questão. Beleza? Deixa eu sair aqui da tela, trazer você aqui para aquele slide onde eu estava fazendo as minhas anotações, e você vai perceber aqui o seguinte, ó. É a segunda dica dessa aula. Em outras aulas sobre escalas, a gente vai passar outras dicas, mas se liga. Imagine que em uma determinada representação, você tem o volume, digamos assim, de uma miniatura. E você sabe também o volume daquele objeto representado na sua realidade. Como é que, comparando esses volumes, você vai achar a escala? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o volume na representação, ok? Vai comparar com o volume real, só que isso não vai produzir para você o valor da escala. Para você encontrar a escala, você vai precisar calcular a raiz cúbica dessa razão. E aí sim, você vai estar encontrando a escala. Então, se liga nisso, né? Quando você tem medidas de comprimento, a razão já produzirá direto a escala. Se você tiver medidas de volume, você vai ter que calcular a razão entre os volumes, mas extrair a raiz cúbica dessa razão. É o que vai acontecer nessa questão aqui. Vê só, na maquete construída pelos alunos, a cisterna tem volume e forma cilíndrica, onde o diâmetro é de 10 centímetros e a altura é de 12,8 centímetros. A questão pediu para a gente utilizar π
como valor aproximado 3. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na maquete, eu vou calcular o volume dessa cisterna. É o volume de um cilindro. Como é que fica? Ó, volume de cilindro é a área da base multiplicado pela medida da altura. Isso vai dar área da base π vezes r ao quadrado multiplicado por h. A questão pede para que a gente utilize π como 3. Então eu vou ter 3 vezes 5 elevado ao quadrado multiplicado por 12,8 centímetros. É só fazer os cálculos aqui com cuidado, olha só. Eu vou ter 5 ao quadrado, 25, 25 multiplicado com 3 dá 75. 75 multiplicado por 12,8. Você vai encontrar um volume de 960 centímetros cúbicos. Esse daqui é o volume da cisterna na maquete. Agora veja que a questão diz para a gente qual é a capacidade da cisterna na realidade. Cuidado para não confundir, viu? Capacidade com volume. A capacidade real dessa cisterna é de 960 mil litros. Gente, se liga. Ó, se eu tenho 1 ml, isso eu tenho uma equivalência em 1 centímetro cúbico. No caso aqui, a capacidade real é de 960 mil litros. Ó, 960 mil litros, cada litro tem 1000 ml. Então eu posso muito bem, ó, multiplicar isso aqui por 1000 ou acrescentar 3 zerinhos aqui e descobrir qual é a capacidade em ml. Então eu posso dizer que a capacidade real da cisterna é de 960 milhões de ml. E como 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, logo eu posso dizer que o volume real ele é de 960 milhões de centímetros cúbicos. Pronto, agora é só calcular a razão entre esses volumes e descobrir a raiz cúbica encontrando a escala. Vamos lá, vamos fazer aqui ó, com cuidado. A escala é a raiz cúbica da razão entre os volumes. Gente, ó, muito cuidado aqui. Eu tenho 960 centímetros cúbicos para o volume da cisterna na maquete e tenho 960 milhões de centímetros cúbicos na realidade. Gente, eu vou simplificar isso aqui colocando assim, ó, 960 milhões, 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Como a unidade de medida é a mesma, eu já vou até aproveitar para eliminar aqui a unidade de medida e fazer o nosso cálculozinho maravilhoso. Perceba que eu posso simplificar 960 dividido por 960, eu vou encontrar aqui 1. E aí eu vou ter aqui, ó, se liga, a raiz cúbica de 1 dá 1. E a raiz cúbica de 10 à sexta, se liga, ó, quando você tem raiz cúbica de 10 à sexta, como você pode dividir esse expoente por esse índice, você vai dividir e vai encontrar aqui o seguinte, ó, preserva a base que é 10, 6 dividido por 3 dá 2. 2, ou seja, 10 elevado a 2, que dá 100. Então a escala vai ser de 1 para 100. Com isso a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Bom, gente, foi isso que eu preparei para essa aula. Espero que você tenha gostado da forma como eu resolvi cada uma das questões. Espero, de fato, ter ajudado você a perceber dicas importantes, a ter criado um repertório para se sentir mais seguro para resolver a sua questão. E se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Deixa o teu like, deixa também um comentário com críticas e sugestões. E se quiser, pede aí uma aula de dicas de algum tema que você sente dificuldade, que eu vou fazer essa aula para você. E se você quiser continuar assistindo aqui as minhas dicas de matemática para o Enem, acesse esse card aqui do lado, que eu estou lá trazendo dicas importantes para ajudar você a ser aprovado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vai, que eu estou esperando você.